Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Muito bom saber que você está por aqui acessando esse vídeo, que nada mais é uma ferramenta que vai lhe auxiliar a ministrar a edificação na sua célula. Seja você líder em treinamento, ou nenhum dos dois ainda, mas o seu líder olhou para você, percebeu que você possui essa habilidade também, e aí você aceitou o desafio. Parabéns, que Deus lhe abençoe. É muito importante que você esteja aí com a sua edificação impressa, acompanhando aqui comigo, tá bom? Se não tiver impressa, precisa estar no mínimo no seu tablet ou no seu smartphone, tá bom? Então vamos à nossa edificação, sem mais delongas. A edificação está simples, tranquila, porém precisa aqui de alguns detalhes para lhe passar, para que você esteja falando as mesmas coisas e apontando para o mesmo lugar. Então essa ferramenta é para isso, para que a gente olhe e aponte para o mesmo lugar, tá bom? Vamos à edificação da semana. Bom, a série foi mudada desde a semana passada. Nós estamos na série Como Sentir a Presença de Deus. E aí o tema de hoje é palavra e oração. Começou a edificação, claro, você vai pedir para as pessoas estarem abrindo aí a Bíblia. O texto base hoje é Salmos, de número 119, verso 105. Está escrito aqui para você, para facilitar a sua vida, mas não deixe de abrir a sua Bíblia também, para que as pessoas vejam que você levou Bíblia, claro, e está usando também, tá bom? Deu esses detalhes da série que nós estamos, do tema e do texto, você já passa direto para a introdução. A introdução está muito simples. Eu vou falar que ao longo dessas 5 semanas nós vamos ver aí 2 características cada semana de como sentir a presença de Deus. E aí eu cito as características da semana passada, e é bom você relembrar as pessoas, tá? Característica da semana passada: buscar a Deus com sinceridade de coração e meditar na sua palavra. São as 2 primeiras características para quem quer sentir a presença de Deus na sua vida. Dito isso, eu coloquei aqui 2 perguntas estratégicas, você vai ver, e coloquei uma observação. É para fazer uma pergunta de cada vez. A primeira pergunta é a seguinte: você já passou pela experiência de não sentir a presença de Deus em nada? E aí deixa o povo passar. Deixa o povo falar. Terminaram de falar, você faz a segunda pergunta, e essa vai ser contundente. A pergunta é a seguinte: como estava seu envolvimento com Deus nesse período em que você não sentia? A maioria dos casos, a pessoa não consegue sentir a presença de Deus porque não está fazendo o que deveria fazer. A maioria dos casos. Uma coisa eu tenho certeza, e você vai concordar comigo: a culpa não está em Deus. A culpa está na gente. Entendeu? Então, fez essas 2 perguntas de forma separada. O povo falou, cuidado com a perca de foco, não deixa o povo contar a história. E aí, se sair, você chama de novo para o foco. Aí a gente vai direto para as lições, que são mais 2 hoje. E aí tem aqui a frase de transição que a gente sempre usa, né? Que é para mostrar que você está falando de um ponto, está saindo dele e entrando em outro, tá bom? A frase de transição é: de que maneira podemos sentir a presença de Deus em nossa vida? Como semana passada nós tivemos a primeira e a segunda, então eu vou dar sequência à numeração. Em terceiro lugar, como é que a gente pode sentir a presença de Deus na nossa vida? Vivendo em obediência aos mandamentos de Deus. E aí tem um texto aqui que você pode ler, né? Nessa característica importante, ler. Tem um outro versículo que eu cito aqui, João capítulo 14, verso de número 21. Lê esse trecho, fala um pouquinho sobre ele, e aí perceba como é que isso se encaixou no coração das pessoas. Quer sentir a presença de Deus? Viva em obediência aos mandamentos de Deus. Simples assim. Terminou? 4ª característica. E aí, você usa a frase de transição de novo. De que maneira podemos sentir a presença de Deus em nossa vida? Em 4º lugar, cultive uma vida de oração.
Isso aqui é óbvio, né? É mais, tá mais na cara do que o ditado chover no molhado. Quem quer sentir a presença de Deus não pode abrir mão, abdicar, deixar para lá ou não querer uma vida de oração. Não existe. Entendeu? É isso aqui. Quer sentir a presença de Deus? Cultive uma vida de oração. Tem um trechinho também aqui, um texto, você vai ler esse texto e fala um pouquinho sobre ele. Cito aqui um verso muito importante, quando Paulo escreve à igreja em Tessalônica, capítulo 5, verso 17, a gente conhece muito, né? Orai sem cessar. É um dos menores versículos da Bíblia. Terminou de falar sobre esse ponto, né? Esse quarto ponto, aí tem uma pergunta. A pergunta serve para a gente colher no coração do outro como é que estão as coisas. E a pergunta é, quantas vezes você já ouviu isso? Ouviu o quê? Que você precisa cultivar uma vida de oração para sentir a presença de Deus. Aí as pessoas, obviamente, né, aqueles que já são crentes e tal, já estão na igreja, vão dizer, não, a gente ouve isso o tempo inteiro. Aí você vem com a segunda pergunta. Aprendeu isso? Entendeu? Com amor e carinho. Talvez na sua célula a pessoa está chegando, é um não crente, então não tem essas experiências que a gente tem de ouvir isso o tempo inteiro. Então por isso que a gente precisa perguntar, entendeu? Então se a pessoa nunca ouviu, e aí você diz, você está ouvindo agora, e é um princípio, ele é imutável, tá bom? Terminou de fazer a pergunta que está inserida na quarta característica, eu coloquei aqui alguns sintomas de pessoas que não têm a vida de oração constante. Eu citei aqui 5, e aí você faz essa citação também, tá bom? Ó, é bem fácil perceber os sintomas de alguém que não ora constantemente. Aí eu coloquei 5, né? Está sempre dando desculpas quando deveria orar, não consegue manter uma semana sequer de oração diária, gasta todo o seu esforço tentando resolver coisas que era só para orar. 4, sempre acha que Deus não está lhe respondendo. Responde todo mundo, mas não responde ele. E 5, acha que Deus responde todos ao seu redor, menos ele. Então, cite essas características, tá bom? Talvez alguém se identifique e entenda que oração é necessário. Terminou isso, você lê a conclusão na íntegra, todinha, do jeito que está dita aqui. E aí faça esse desafio da semana. Existe um erro aqui de digitação. Está escrito assim, desafio. Se comprometeu, não é isso, né? É se comprometa. Na hora de digitar, passou, despercebido, perdão. Se comprometa em toda vez que você ler um trecho da Bíblia, não saia dali sem orar. Esse é o desafio da semana, tá bom? Terminou a edificação? Ora com o pessoal. Terminou de orar? Dê os anúncios da semana. Aqui são 3 fixos normais, oração, terça, quinta e sexta. Diga os horários e nesse sábado agora, dia 22, nós teremos a nossa oficina de evangelismo com o menino Daniel Pequeno. Vai vir ele, a esposa, a filhotinha, né, de 9 meses aí. Então, de 2 horas da tarde até as 18, nós estaremos aqui na igreja. Então, motive quem ainda não fez a inscrição. R$5 só. Irrisório esse valor. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Não deixe de estar ministrando na sua célula com autoridade e muita simplicidade. Menos é mais sempre, entendeu? E não vai ministrar sem que você esteja debaixo de oração. Então ore antes. Coloque ao Senhor as coisas antes. Peça ao Senhor por esse momento de ministração da palavra dele, da edificação na vida do povo, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente e muito obrigado por ser canal do Senhor, por ser boca do Senhor nesse momento de célula. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe.